Comecei de baixo mesmo, através de uma oportunidade, e entendi que a possibilidade que eu tinha de transformar minha vida vinha do empreendedorismo. Só que existem duas molas de transformação social que a gente tem na sociedade e quase disponível para todo mundo, né? Conhecimento e empreendedorismo. Sem elas eu não tinha transformado minha vida. Basicamente a mesma história é sua, né? É fácil empreender? Não, mas é factível. Mas o conhecimento está disponível. Na nossa época era muito menos, né? Hoje você escuta um podcast, você fala, posso aprender com esse cara? Escreve um livro ouvindo um podcast hoje, né, cara? E aí, gente, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais um episódio do Links Podcast. Hoje nós estamos com um cara aqui que é brabo. Brabo. Ó, enquanto nós não temos patrocinadores, quer patrocinar? Não fala nada não pra galera não saber quem que você é. Não quer patrocinar o podcast não? Sim ou não? Só balança a cabeça. Não. Não pode falar não, pô. Galera, enquanto a gente não tem patrocínio oficial, pô, gente, você tá vendo aqui, cara, todo episódio eu tô falando isso. Aproveita enquanto tá barato, filho. A hora que essa parada explodir, aí vocês vão ver, nós vamos meter a faca, tô brincando. Enquanto a gente não tem patrocinador, vamos de Babum mesmo, tô brincando, gente. Ó, isso aqui é a Babum Cosméticos, é um dos nossos patrocinadores oficiais aqui, a gente patrocina a gente mesmo, né? Isso aqui é produto para cabelo, pomadinha em pó, para dar volume pro cabelo, tem outros produtos aqui na bancada. A Babum é uma linha que tem shampoo, tem pomadas, tem creme de pele, tem óleo de barba, produto para barba, tem um link aí na descrição, você pode clicar aí, comprar à vontade, levar para sua casa, para seus parentes, para o seu marido, para sua esposa, para todo mundo, tá? Gente, é o seguinte, esse convidado de hoje aqui é um cara muito forte, tanto no mundo dos negócios quanto no físico, né? Já tomou muita bomba, já tomou muita coisa para crescer e tal, e... Mas, ó, brincadeiras à parte, é um cara que eu respeito demais, é um cara que... Eu ouço poucas pessoas, né? Na verdade, eu ouço muitas pessoas, mas escuto de verdade poucas pessoas, né? E esse cara que eu vou mostrar aqui é um cara que eu paro para escutar e coloco em prática, né? Aquilo que faz sentido, aquilo que é legal, né? Aquilo que tem relevância. Então, quando a gente criou o podcast, eu fui fazendo a lista de convidados, né? Eu coloquei como possível candidato. É difícil travar a agenda do cara, trazer ele para cá, mas ele conseguiu essa brecha e está aqui com a gente. Pedro Faria, seja muito bem-vindo. Ô, meu irmão, obrigado. Brabo. Obrigado demais pelo convite, prazer estar aqui. Tamo junto. Uma ideia. Na hora que você foi falando ali, eu pensei, consegue dar volume pro meu cabelo? Não. Consegue dar brilho pra testa, pra careca. Tá vendo? Né? Mas é isso, irmão. Obrigado pelo convite. Obrigado a você, cara. Mais do que obrigação estar aqui pelo carinho, pela admiração. Tamo junto. Tamo junto demais. É nóis. Pedrão, o seguinte, cara, propósito do Links aqui, o nome já diz, né? É linkar pessoas, é conectar pessoas e tal. E a gente gosta muito aqui, cara, de conteúdo, óbvio, mas eu acho que o que conecta mais as pessoas, cara, é a história, sacou? Legal. Né? Como que você começou? O que você fez para conseguir? Quais foram as chaves, né, que viraram ali e tal, que você, cara, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, papapá. Então a gente vai falar muito disso. Aqui é muito mais sobre você do que de mim. Então eu tô aqui para aprender, né, juntamente com você. Eu aprendo muito com você. E eu queria que você começasse do começo, né? Falando pra galera aí que não te conhece ainda, quem que é o Pedro Faria, o que você faz da vida, o que você já fez, quando você começou. Eu sei que tem muita coisa que a gente pode explorar aqui e tal. E é isso aí. A bola é sua. Vambora. Começar do começo, então? Começar do começo, cara. Legal. Vamos linkar a galera com a sua história aí. Vambora. Então, turma, eu empreendo hoje, né? E já fazem 15 anos que eu comecei essa jornada de falar sobre negócios, de querer entender sobre o ecossistema, né, de empreendedorismo. E essa história começou para mim um pouco antes disso. Eu formei em administração de empresas e antes da conclusão da minha formação, teve uma fase ali que eu não estava tão bem. Uhum. Eu trabalhava em Ribeirão das Neves. Olha, para quem aqui de BH sabe, é uma cidade próxima aqui. E eu trabalhava numa faculdade lá. Eu trabalhava numa lanchonete dentro da faculdade e estava no 6º, 7º período de administração. E estava dando tudo errado na minha vida. E eu decidi que eu tinha que fazer algo diferente. Nessa fase, eu falei, ó, eu não tenho muita possibilidade aqui, eu não tenho recurso, eu não tenho muita coisa, não tem nada que me prende muito aqui. E eu decidi, então, perguntar para um professor. Eu falei, ó, se eu quiser ser bem-sucedido, o que eu tenho que fazer? Ele, ó, a primeira coisa que você tem que fazer hoje no mercado de trabalho é saber falar inglês. Eu falei, interessante. E depois, ele arrumar um bom emprego.
beleza. Então eu não consigo nem arrumar um bom emprego porque eu não sei falar inglês. Falei, beleza, como é que eu resolvo esse problema? Vou morar nos Estados Unidos. Então já estava tudo mais ou menos não caminhando bem. Falei, vamos embora para os Estados Unidos. E aí começa uma saga na minha vida, sabe? Eu falo que daquela fase para frente eu era um molecão. Eu vim de família de classe média, então nunca me faltou... Coloca o microfone mais próximo. Isso. Aí. Vai na frente da boca, assim. Boa. E aí? Então nunca me faltou muita coisa, mas também não tinha tanta coisa que sobrava assim. E aí quando eu decidi ir embora, foi algo muito, muito peculiar. Minha mãe e meu padrasto estavam se separando naquela época. Então a decisão ela era uma decisão difícil. Pô, eu vou ficar para dar assistência para a família ou eu vou cuidar da minha vida, né? Só que naquele momento eu pensei, eu vou dar assistência como se eu preciso de assistência. Nesse momento eu preciso olhar para dentro. E a ideia de ir embora foi, então, uma possibilidade. Eu vou para aprender inglês e eu vou levar isso aqui a sério. E até aquele momento eu não tinha levado nada a sério na minha vida. Isso é interessante. E aí, fui embora, eu tinha $300 no bolso. Que eu tinha... Você foi para os Estados Unidos? Eu fui para os Estados Unidos. Qual cidade, né? Eu fui morar em Orlando. A primeira cidade que eu fui, eu desci em Orlando. E eu fui para ser motorista de uma locadora de veículos. Você foi pelo México, aquela não, toda, não? Não. Coiote? Não. Eu passei por um processo que tinha uma empresa aqui, uma empresa de turismo, que ela cuidava de tudo e te arrumava um emprego lá. Eu cobrava uma taxa por isso, então eu tinha uma reserva financeira. E depois que eu paguei tudo, a reserva que eu juntava um pouquinho de dinheiro aí desse trabalho, né? E depois que juntei tudo, sobrou $300. Então... eu cheguei nos Estados Unidos com $300 e ali começou uma saga, eu posso dizer. Então, não tinha ninguém lá te esperando, você foi sozinho? Dentro desse pacote aí iam várias pessoas. Eu fui com um amigo, eu chamei esse amigo para ir comigo, ele animou. Coiote. Não, ele não era coiote. E na hora que eu cheguei lá, para vocês terem uma ideia, na casa eram 14 pessoas na mesma casa. Então, gente do Brasil inteiro e tinham 4 pessoas de BH. E eu mais 3. Eu, esse amigo e mais 2 pessoas. E aí, olha que massa. Eu ia ser motorista de uma locadora de carros. Eu ia trabalhar como motorista. Só que, olha que detalhe importante. Quando eu cheguei no pacote, eu tinha 1 mês de aluguel pago. Mais os $300, eu falei, então é o tempo de eu chegar, comprar uma comida e os negócios vão caminhando. E a primeira coisa que eu cheguei lá, o cara falou assim, me dá sua carteira de motorista do Brasil para que a gente consiga revalidar ela aqui. Eu vou te dar o documento, porque você pode tocar a vida, né? E eu tinha acabado de perder minha carteira do motorista do Brasil. Nossa. E aí, o que era ruim começou a piorar. Chegando lá, então, eu tive que investir na formação de tirar carteira e tal, e me sobrou pouco menos de $100 e poucos, pouco mais de $100 e poucos. E dali pra frente, eu posso falar que tudo foi um desafio. Fiquei ali por alguns meses, eu fiquei 9 meses morando ali, depois eu mudei para Boston, porque eu também trabalhei com várias outras coisas. Fui pedreiro, entregador de pizza, pintor, foi tudo que você imaginar. E eu fiquei por 2 anos nos Estados Unidos. E eu passei fome, todas essas coisas. Lá em Boston, você foi para aquela região de brasileiros lá? Framingham? Framingham, fui. Eu morei em Everett, Malden, morei naquela cidade. Já fui lá, toda. Já teve um evento lá já. E aí eu estou encurtando essa história só para vocês entenderem. E o que eu posso dizer dessa foto dentro do meu filme, né? Nessa foto aí foi onde eu virei homem de verdade. Quando eu cheguei lá, eu falei, nunca mais eu vou pedir nada para ninguém. Tudo o que acontecer na minha vida vem de mim para mim. Eu não posso pedir dinheiro para minha mãe, para meus pais, para ninguém, porque, eles estão precisando de ajuda, como é que eu vou interferir nesse momento? Mas eu vou resolver minha vida. Então eu fui com o objetivo de aprender inglês e eu aprendi. De fato, eu consegui concluir esse ciclo. E lá eu estudava, trabalhava por 16 horas, incansáveis. Depois de trabalhar, estudava e aí fui seguindo vida. E teve um momento que eu decidi morar lá para sempre, senhor Ulisses. Falei, é aqui. É aqui que eu quero viver, é aqui que eu quero morar, porque, aqui para mim foi um cenário que me fez evoluir. E eu tinha chegado um dia aí numa universidade para me matricular, para você ter ideia. Você ralava de quê nessa época? Nessa época eu era entregador de pizza. Foi aquela foto que você posta de vez em quando? Entendi. Era aquela foto. Aquela época ali eu já estava melhor, tá? Aquela época ali era época boa. E aí, para vocês terem uma ideia, dentro dessa trajetória toda, quando eu decidi que eu ia ficar lá,
veio uma ligação do Brasil, minha irmã me ligou, falou que minha mãe estava com um problema de saúde. Ela tinha tido algo simples, que é uma apendicite, mas ela não cuidou, o negócio foi evoluindo que, pô, ela corria certo risco. Eu falei, pô, será que vale a pena eu deixar tudo de lado, toda a minha família de lado para viver uma vida aqui, agora que eu já cumpri com o meu objetivo? E parece que foi um sinal de Deus, sabe? Eu falei, ó, meu objetivo aqui tá desenhado, agora eu preciso ir embora para resolver outra coisa. E do dia que minha irmã me ligou ao dia que eu pisei no Brasil, deram 3 dias. Deixei tudo para trás. É mesmo, Deixei tudo para trás. Falei, se tem uma informação, se tem um comando, eu tenho que ir embora. E de novo, eu voltei para o Brasil e eu não tinha nada. Porque eu não juntei grana, eu investia tudo em educação, porque foi esse meu objetivo. E quando eu cheguei no Brasil, o que eu voltei a fazer? Vou estudar. Então eu voltei para a faculdade, para concluir a faculdade. Só que eu já era outro cara. Isso era interessante. E quando eu cheguei no Brasil, a primeira coisa que eu fui fazer foi procurar um emprego. E eu arrumei um estágio. Esse estágio era na área financeira e hoje é a minha menor habilidade, eu posso dizer isso. Que legal. E eu ganhava relativamente bem comparado com as possibilidades que tinha. Era R$ 1.500, 6 horas. Então... Isso foi que ano? Tem 16 anos. Nós estamos em... 2022, menos 16... 2000 Isso. 2000... 16 anos atrás. 16 anos atrás. Então, eu arrumei esse estágio e até estava tudo bem. Achou a data? Não, ainda não. Tá tudo tranquilo. A hora que a produção descobrir, me fala aqui. 2022 menos 16 dá quanto? 2008. 2006, gente. 2006. Agora vamos focar no assunto aqui. Cara, não sei nem concentrar pensando na data. Perdão. E aí, quando eu cheguei aqui, então, arrumei esse estágio, as coisas estavam indo bem. Só que, pô, eu estava acostumado, pra vocês terem uma ideia, eu trabalhava como entregador de pizza. E meus rendimentos eram mais ou menos $1.300 por semana, entregando pizza. Porque a gente ganhava muita gorjeta. Então eu ganhava lá $6, $7 a hora, só que a gorjeta era um negócio que a gente precisava trabalhar muito para ganhar. E pensa num cara que ganhava $1.300 por semana, ganhando R$ 1.500 por mês. Falei, aconteceu alguma coisa aqui que, pô, não consigo viver, tá errado. E a galera, não, é a realidade, tal. Eu falei, ó, sempre que eu tive dúvida na minha vida, eu fui perguntar para alguém que estava melhor do que eu ou que sabia o caminho. Eu falei, se eu quiser ganhar mais, o que eu preciso saber? Que eu não sei ainda. E eu voltei para a faculdade, né? Então eu cheguei na faculdade e falei assim, quem aqui ganha bem? Porque não adianta eu me comparar com o seu Elias ou com um cara que já tem uma profissão que não faz sentido. Mas dentro da minha sala tinha algumas pessoas que ganhavam bem. Tinha 3, 4 caras que ganhavam bem ali. Eu falei, vou perguntar para esses caras o que eles fazem. Pô, os caras estão com um carro do ano, estão vivendo uma vida boa e a minha vida não é boa. Eu perguntei para um cara era vendedor. Para o outro, o cara era representante comercial. E para o terceiro, o cara era vendedor. Eu falei, cara, eu tenho que ser vendedor. Só que eu era um cara tímido, não tinha habilidade de vendas. E aí, o que eu faço? Vai do jeito que tá. Eu falei, eu tenho que ser vendedor. Comecei a procurar uma vaga de trabalho. Achei uma vaga de trabalho, me candidatei. Isso ainda continuando no estágio. E eu consegui essa vaga. E olha que legal. Não tinha remuneração, só tinha os benefícios ali, ajuda de custo. E eu ganhava sobre venda. Eu falei, olha que loucura. Eu vou largar o que eu tenho para ganhar R$50 de custo por semana, mas eu vou arriscar. Era para vender o quê? Para vender chip de telefone. Tá. Plano corporativo. Entendi. E aí pedi demissão e fui embora. Comecei a jornada. Eu falei, vou vender muito e tá tudo bem. E a coincidência é que era no mesmo bairro da casa da minha mãe essa loja. Então, pô, eu vou almoçar em casa, já seguro a ajuda de custos. Que BH. Não preciso deslocar muito e tal. No Padre Eustáquio aqui. Só que o que aconteceu? Primeira semana não vendi nada. Segunda semana, nada. Terceira semana, nada. Quarta semana, nada. E aí, deu 45 dias, eu falei, bicho, não dá pra mim esse negócio. Eu não sei falar com os outros. Pô, o que eu sabia fazer? Nada, de vendas, nada. Só que tinha um cara na empresa que ele representava, sei lá, 70% das vendas. 70% das vendas. Eu falei, bicho, vou fazer o que eu mais sei fazer, perguntar para as pessoas que já conseguiram. Cheguei no cara, na maior humildade do mundo, falei, deixa eu te falar, eu preciso vender. Só que tem 45 dias que eu tô aqui, eu não consegui fazer nada.
E eu posso te falar, não foi por falta de esforço, não. Eu peguei meu bloquinho, assim, que tinha mais de, sei lá, 700 empresas que eu tinha ligado, que eu fazia follow e tal. Mostrei pra ele, ó, não foi por preguiça, só que eu não sei fazer isso, cara. Você não consegue me ajudar? Ele falou, ó, na hora do almoço a gente vai almoçar e eu vou te ajudar. Eu falei, beleza. Fui almoçar com um cara, ele falou o seguinte, ó, primeira coisa, você vai ter que ler um livro. O livro é esse aqui. Compra ele e vai ler ele hoje. E eu vou te ajudar por 2 dias. Você vai me seguir por 2 dias em cliente, o dia inteiro você vai andar comigo. E no 3º dia você já vai sozinho, que eu tenho certeza que você vai saber vender. Caraca, será que isso vai acontecer mesmo? Do jeito que o cara mandou, eu fiz. Fui lá e comprei o livro, comecei a ler, só que eu tinha que andar com ele no outro dia, né? Só que eu fui devorar o livro à noite. Chama a Bíblia das Vendas. Bíblia das Vendas. É o melhor livro de vendas que eu já li na minha vida. É dica de leitura aí. Todo mundo que trabalha com venda ou precisa vender alguma coisa, ou seja, todo mundo tem que ler esse livro. E aí esse cara me mentorou por 2 dias, Feliz. E aí os resultados começaram a acontecer. Comecei a vender. 6 primeiros meses de venda eu fui destaque de Belo Horizonte em vendas. Você vê como é que conhecimento transforma mesmo, né, velho? Sem conhecimento você não vendia nada. A pessoa começou a ler, o cara te mentorou. Eu falo que conhecimento e conhecimento direcionado, porque tem uma parte da minha história que eu me perdi, eu vou falar pra vocês aqui, que massa. E aí fui destaque da minha regional, fui destaque nacional, ganhando prêmio de vendas, cara. Um cara que não sabe conversar, um cara que é tímido, um cara que não tinha técnica. E aí eu comecei a ganhar grana de verdade. Então, eu comecei a ter salário ali de 5, 10, 15 mil reais e eu comecei a ganhar grana. Não, isso era muita grana. Muita grana. É muita grana até hoje. Mas eu digo assim, lá atrás era muito mais do que hoje. Né? Era muita inflação grana. Bem diferente. E aí o que começou a acontecer? Quando eu comecei a ganhar esses prêmios, existem vários escritórios aí, que são representantes das operadoras. E eu mudei de um escritório para o outro. Esse escritório que eu tava me pagava uma remuneração um pouco menor, um cara me ofereceu mais e eu fui. E olha que massa. Chegando lá, a promessa era interessante. E eu não tinha feito conta. E o primeiro mês o cara me pagou certinho, o segundo mês certinho, terceiro mês certinho, depois ele começou a me pagar menos. Pagava 40% que eu tinha faturado, 30%, 20%. Até que um dia ele começou a não me pagar. Porque ele falou, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas você precisa continuar aqui. Eu falei, beleza. Continuei trabalhando por 8 meses sem quase receber, velho. Então eu tava gastando meus rendimentos, porque, eu não tinha grana, continuei fazendo as vendas. Só que foi virando uma situação insustentável, velho. E aí tinha um cara que era representante da operadora que fazia interface com cada um dos escritórios. E ele chegou, Pedro, por que suas vendas estão caindo? Ele falou, porque eu não recebo, velho. Simplesmente por isso. Eu trabalho, faço o que eu tenho que fazer, mas eu não recebo. Faz sentido eu continuar vendendo? Ele falou, eu não sabia disso. Eu falei, tem, sei lá, 7 meses que eu não recebo. Ele falou, Pedro, aqui vai dar errado. Por que você não monta um escritório para você? Eu falei, como assim, velho? Eu não tenho mínima condição de fazer isso aqui. Ele falou, eu te ajudo. Eu falei, meu Deus. E aí, hoje, quando eu vou fazer eventos, palestras, eu falo uma coisa, né, senhor Elias? Para mim, existem 2 tipos de empreendedores no Brasil. Aqueles caras que foram preparados pelos pais. Herdeiros, né? Vamos pensar que são os herdeiros, os caras que herdaram não só dinheiro, mas conhecimento, que tiveram um preparo. E os caras que são empreendedores acidentais. Possivelmente são empreendedor acidental. Levanta e vai, bicho. É uma oportunidade que abre uma janela que vira uma porta, né? E aí, pra mim, foi exatamente a mesma coisa. Na hora que aquele cara me falou, eu nunca tinha pensado em empreender. Sempre foi aquela cabeça de trabalhar para os outros e ganhar mais. E na hora que ele falou, eu falei, putz, bicho, será que serve pra mim? Não quero saber. Se ele vai me ajudar, mais uma vez eu vou. Só que eu precisava de 120 mil reais para abrir um escritório daquele. E eu não tinha dinheiro. E eu falei com ele, eu não tenho dinheiro. Ele falou, então busca um amigo, um parente, um familiar, alguma coisa para te ajudar para abrir com você. Falei, beleza. Comecei a pensar, não achava ninguém e tal, e lembrei de um amigo que o pai dele tinha uma condição boa, que era empresário, que ele queria empreender, e chamei ele, vamos empreender comigo? Ele falou, vamos. Falei, é tanto de dinheiro, eu não tenho tudo, mas vou colocar no meu cheque especial, do meu cartão de crédito, a gente vai se embolando e daqui a pouco a gente paga, porque vender eu sei. E eu cometi meu grande e o primeiro erro de negócio, né? Que eu falo que depois a gente descobre que a gente comete alguns erros empreendendo e a primeira coisa delas falta conhecimento, falta habilidade, a gente vai na vontade, a gente escolhe sócio como? Sem critério. Aleatório, né? Aleatório.
Mas tá tudo bem. Então eu comecei a empreender. Na época, então, você pegou um empréstimo? Eu não precisei pegar o empréstimo, porque ele tinha um dinheiro e ele colocou mais do que eu, depois eu devolvi. Eu usei todo o meu limite de cheques, de cartão de crédito. Então eu falei, ó, para capital de giro, deixa seu dinheiro. Então vamos comprar móveis, vamos comprar as coisas, eu compro com o meu dinheiro. Eu pago com cartão de crédito. Então eu paguei tudo com cartão de crédito. E lembrando que aquele escritório me devia mais de 120 mil reais. Mas ele não ia me pagar. E até hoje não pagou. Tá tudo bem. Eu falo muito disso, cara, do seguinte, que nas minhas palestras eu falo pro cara, é muito comum os caras perguntarem assim, ó, seu Elias, eu cresço com um sócio ou eu cresço com um empréstimo? Cara, são duas coisas muito perigosas. Crescer com um sócio, se você não tem capital intelectual, se você não sabe os passos que você vai tomar, é uma decisão que acho que é plausível, né? Porque você não sabe como fazer aquele business estourar no mercado, você não sabe como fazer aquilo crescer demais. Só que é um dinheiro muito caro, né, velho? Sócio, normalmente, o cara leva 50% da fatia do bolo, né? Então, se ele tem um capital intelectual que aquilo ali vai somar e multiplicar, pô, show de bola. Agora, se você vai pegar um outro sócio que talvez está na mesma situação que você de intelecto, né? Entende da mesma forma. Os dois fazem a mesma parada. Por exemplo, dois barbeiros, por exemplo. Né? Um é mais inteligente que o outro, é tudo igual ali e tal. Eu acho que é muito bobeira, cara. E aí, ele tem a opção de fazer um empréstimo. O empréstimo é muito perigoso. Né? Sempre que eu vou falar sobre isso, eu falo assim, cara, você pode pegar um empréstimo, mas você precisa ter capital intelecto, que é conhecimento. Se você não sabe o que você vai fazer com esse dinheiro, cara, você vai investir ele numa roda de um carro, você vai investir ele numa bicicleta, você vai trocar não sei o que, você vai arrumar o quartinho da criança e tal. Enquanto o negócio não acontece, eu vou usando o dinheiro, eu vou pagar umas continhas, papapá. Na hora de fazer, você monta num ponto errado, você monta num lugar errado, você escolhe pessoas erradas, você faz uma marca errada, você faz um projeto errado e acaba dando tudo errado. Se tivesse um sócio com capital intelecto, talvez tudo isso mudaria. Então, assim, cara, pegar um empréstimo é bom? É bom. Mas se você souber onde esse dinheiro vai ser aplicado total 100% corretamente, né? Nessa época você acha que errou, então, em contratar, em escolher um sócio mal escolhido? Eu falo assim, olhando de agora para trás, é simples a gente tomar essa decisão. E a gente não tinha alguns elementos, né? Pô, necessidade, vontade, pô, alguns elementos eu não tô presente nessa equação, que então quando a gente está com consciência tranquila e tem mais habilidade, a gente consegue tomar essa decisão com mais cautela. Mas vou entrar só nesse ponto aí. Eu falo que eu já tive algumas dezenas de sócios, né? É até legal essa parte da história. Eu já tive mais de 50 sócios. Sério, bicho? Ninguém te aguentou, velho? Que esse cara? É que vários negócios, eles tinham uma peculiaridade diferente. Quando a gente entra no negócio de clínica ali, a gente cresceu em volume de sócio absurdamente, né? Então eu falo que sociedade, ele é um mix de elementos que a gente precisa estar muito ciente do que a gente está fazendo. Então a gente tem alguns Cs aí que eu falo que são sociedade, né? Compromisso, capacidade de entrega, cultura. Porque, olha, pensa só. É muito massa a gente ter um sócio que sabe mais do que a gente, mas não tem compromisso. Então, conhecimento não é tudo. E nem só dinheiro é tudo. Capacidade de entrega. Dinheiro eu ter um seu Elias comigo e a capacidade de entrega dele está afetada, mas como é que afeta a capacidade de entrega? Emocional. Então, pô, se o Elias está mal emocionalmente, a capacidade de entrega dele está baixa. Então, pô, não serve para esse momento. Cultura, que é o que você falou, pô, o cara tá na vibe errada. Complementariedade, é o que você falou, 2 barbeiros. Faz sentido 2 barbeiros serem sócios? 2 vendedores ser sócio? 2 caras do financeiro ser sócio? Não. Então, complementariedade é um negócio que move sociedade. E, de novo, depois de passar por esse tanto de lugar e chegar onde eu tô, eu sabia do erro. E qual que é o erro ali? Eu escolhi por afinidade. É meu amigo, é gente boa e vamos. Eu escolhi assim também já. Então, tá tudo bem, porque aquele momento ali foi importante. Agora, olhando daqui pra trás, corrigir tem jeito? Não, mas é fácil a gente não errar de novo. Mas foi muito importante pra minha jornada. Então eu falo, pô, o cara vai crescer. Se só existe essas 2 possibilidades, às vezes a gente tá se limitando. A gente tá entrando em outro parâmetro, assim, numa outra vertical da conversa aqui. Eu falo que alguns dos negócios com o maior potencial que eu tive nas mãos, que não deram certo, foi por excesso de dinheiro, senhor Elias. É mesmo? Quantas coisas não deram certo que você não colocou energia suficiente que você quis compensar com dinheiro? Às vezes a maioria delas não move por conta de dinheiro. Porque, pô,
A primeira barbearia foi com o dinheiro lá que você falou, que você pegou o dinheiro emprestado, mano, mas estava todo dia ali. Seu comprometimento era 100% nesse negócio. E quantos outros você abriu e falou, não, eu tenho agora mais recursos. Eu vou contratar um cara bom. E o cara não consegue entregar. Então eu falo que dinheiro não é tudo. E onde a gente busca dinheiro? Aonde deve buscar. Aonde que é? Com o cliente. Na relação de troca. Então, não existe lugar mais eficiente no mundo que se buscar dinheiro, onde deve se buscar, e com o que tem. Então eu falo, quer montar uma barbearia? Começa com uma cadeira e uma tesoura, irmão. Ponto. Se você conseguir se autofinanciar... Começa, né? Começa. Porque o cara fala, eu preciso da melhor máquina que eu preciso ter a máquina que o seu Elias tem para começar. Eu preciso ter a cadeira do seu Elias, eu preciso ter o espelho dele. Não, irmão, você não precisa disso. Vai melhorando aos poucos. Né? Então, acho que a gente se auto-sabota em várias áreas da vida. E eu falo que dinheiro não é tudo e nem nosso limite tá imposto. Então, quando o cara me fala, eu preciso de um sócio, eu dou um dinheiro, eu falo, o que você vai entregar? Dinheiro nunca é problema. Você fala, eu preciso abrir uma sala de podcast. Eu preciso de 200 mil reais. Beleza. Então, se dinheiro não fosse problema, o que você ia fazer? Eu ia começar com o meu celular. Eu ia começar com o quê? Então, vai lá e começa com o que você tem e alugar. Então, aluga, irmão. Porque você não sabe nem se vai dar certo. Então, voltando ao assunto lá, eu comecei, então, com esse sócio, o negócio começou e começou bem. A gente começou dando certo, a gente começou como destaque ali da operadora, começamos a vender bem. A gente saiu... em um ano de 0 colaboradores a 42 colaboradores. Um time de venda legal, negócio funcionando. E o grande erro era, eu não era um professor, eu não sabia treinar minha habilidade. Eu tinha ali um time de quase 25 vendedores, que os caras meio que dependiam do que sobrava das bolas que eu não queria chutar pro gol. Então, 80%, 90% das vendas vinham do Pedro e o time não era efetivo. Então, na hora que eu olhei, depois de ter dado errado, depois que eu quebrei, né, que eu fui analisar um momento ali, eu vi que deu errado porque eu era o cara que não sabia terceirizar, eu não sabia delegar, eu não sabia gerir um time. Então, esse negócio durou 1 ano e meio, a gente quebrou depois de 1 ano e meio, e a gente quebrou por alguns fatores, não foi só falha nossa. Teve uma época que foi proibido vender telefonia, não sei se você lembra que tipo, as operadoras não estavam prestando serviço com qualidade, ficou quase 2 meses sem poder vender. Eu não lembro disso não. E a gente passou por aquele período. Eu tinha um monte de colaborador, eu não tinha R$1 de incentivo da operadora, porque eu só recebia se eu vendesse. E a gente ficou 2 meses ali no limbo, a gente não mandou ninguém embora, porque não queria desfazer um time. E acabou que a gente quebrou o negócio, devendo R$250 mil. Então eu falo do céu ao inferno aí em 1 ano e meio, né? Eu comecei a empreender e falhei. 2005 ali. 2006, né? 2006. Né? Aí falhei. Não, já era 2007. Entendi. 2007, 2008. E essa empresa era no Padre Eustáquio ali? Era no Caiçara essa empresa. Não, velho, eu pertinho de você, 2007 eu tava no Caiçara, eu tava no Padre Eustáquio. Eu tinha uma barbearia no Padre Eustáquio. É lá embaixo, na Pedro II, né? É. E aí, o que eu posso dizer, senhor Elias? Nesse momento, eu falei o seguinte, eu dei tudo que eu podia para esses colaboradores, cara. Tudo. Pra você ter ideia, a gente teve 2 processos trabalhistas. E eu fiquei indignado. Eu tomei 2 processos das pessoas que eu mais confiei na vida, assim. Porque eu falei com esses caras. Um desses caras foi, tipo, o cara passando necessidade, eu fui lá, dava as coisas pros caras, ajudava os caras. Eu falei, irmão, esse negócio de empreender é bom, funciona, mas não é pra mim. Porque eu não gosto de gente. Coloquei isso na minha cabeça. Então me trouxe um trauma, empreender me trouxe um trauma. E aí, só que eu tinha uma dívida, né? E aí, o que eu fiz pra pagar a dívida? Falei, vou voltar a fazer o que eu sei. Vou vender. Então, em 1 ano, eu paguei essa dívida. Voltei a vender. Eu tinha só uma pessoa no time que trabalhava agendando para minhas ligações. Vender chip também, vender plano. Voltei vendendo plano. E olha que massa. Dentro disso tudo, apareceu uma oportunidade de mercado. Eu via o seguinte, eu falo que a gente tem que estar com todas as fases de maior crescimento da minha vida, foi analisando coisas simples que eu não analisava. Sempre colocando o cliente como um pilar no centro. Isso era 2008. Logo depois que eu tinha quebrado, 2008 ali pra frente. E quando a gente chega dentro de um cliente, né, a gente só oferece o que a gente tem. E eu via que aquela relação era ruim. Às vezes eu tô aqui vendendo uma operadora pro seu Elias que, pô, não era melhor em preço, não era melhor em qualidade, mas eu só tinha aquilo para oferecer. E eu me sentia vazio, sabe? Falei, cara, por que a gente não inverte essa relação? Eu vou montar algo pensando no cliente. E olha que massa.
foi um pilar de mudança na minha trajetória. Eu falei, ó, eu vou criar um negócio de prestação de serviço para o cliente com a operadora. E não existia isso. Os caras falaram, o que você vai criar? Eu falei, ó, eu criei um negócio que era o seguinte, eu só ganhava na taxa de sucesso que eu tinha em relação a você como cliente. Então eu chegava aqui e falava, seu Elias, quanto que custa toda a telefonia da sua empresa? Você falava assim, 10 mil reais. Antigamente era muito caro a telefonia, né? Hoje é muito barato. Então você pensar que internet, telefonia, a gente não sabia quanto que vinha a conta, se eu liguei mais, se eu liguei menos, se eu liguei errado, se eu liguei para dentro, para fora e tal. Falei, ó, eu vou criar um modelo de negócio que é uma consultoria que eu vou prestar serviço para o cliente. Então eu preciso de cliente grande. Então eu chegava aqui no seu Elias, a conta dele era 10 mil reais. Eu falava, seu Elias, eu quero te prestar um serviço que é o seguinte, se eu reduzir, qualquer coisa que eu reduzir dessa conta, você me dá 20% do êxito, eu não cobro nem um centavo. O cara ia falar, sim. Então 100% dos clientes me falavam sim. Então eu criei uma consultoria que era baseada na taxa de sucesso. Olha que massa, eu ganhava 20% do que eu reduzia nas contas dos clientes. Então, às vezes o cara ficava na própria operadora, quem me pagava era o próprio cliente, só que era uma taxa de sucesso. E geralmente o cara não tinha alguém de telefonia dentro do escritório dele. Então eu olhava a conta de telefone fixo, celular, internet, eu olhava tudo e fazia otimização de custo. Meu primeiro cliente, eu lembro que a conta dele vinha 26 mil reais, a gente levou para 11 no primeiro mês. Caraca. Então eu falei, ó, eu preciso de clientes grandes. Então eu comecei a atender grandes clientes em Minas, depois em BH, depois em Minas, depois no Brasil. E esse negócio foi crescendo, eu fui montando um timezinho enxuto. E esse negócio foi crescendo com uma velocidade absurda e consolidou ali numa recorrência de 40 a 45 mil reais por mês. Eu tinha 3 colaboradores, faturando quase 50 mil reais. Sozinho, sem sócio agora, né? Sem sócio. Então eu tinha um negócio massa. Só que esse negócio foi passando o tempo, um ano depois já estava me enfadando, porque era muita pressão, porque se desse um problema, se chovesse, o telefone não funcionasse, a culpa era do Pedro. O cara me ligava 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu falei, meu Deus, velho, não é com isso aqui que eu quero viver minha vida, não. Me trouxe até aqui, pô, consegui comprar meu carro, consegui comprar meu apartamento, mas, pô, não me vejo fazendo isso pro resto da minha vida. Trouxe até aqui, não vai te levar até o próximo nível, né? E aí, eu nunca parei de estudar. Depois que eu formei a graduação, eu estava fazendo um MBA em gestão empresarial e eu decidi fazer um curso em São Paulo. Um amigo me chamou e falou, vamos fazer um curso em São Paulo? Acho que era 2000 e... Pô, não vou lembrar a data na época. Ele falou, vamos fazer um curso em São Paulo de marketing? Eu falei, vamos. E esse curso era o seguinte. Era um cara que vinha de fora, que ele tinha escrito um livro e ele falava sobre transformação, mentalidade e marketing. Falei, pô, esse negócio de mentalidade não é comigo, que não sei o quê, mas vamos. Cheguei lá no curso, primeiro dia foi massa, segundo dia massa, e no final do segundo dia eu descobri um negócio. Eu estava noivo da minha esposa, eu falei assim, ó, esse negócio não é para mim, eu vou fechar esse negócio. Como é que eu vou fechar esse negócio? Vou fazer o quê? Não sei, vou fechar esse negócio. Parece que era um sinal de Deus pra mim. Foi tipo um curso de coach, uma parada assim? Era um curso de transformação pessoal, desenvolvimento, mas... Velho, você volta já pra esse assunto aí, mas é uma parada que a galera não dá moral, né, velho? Eu digo assim, nós vamos falar sobre mentalidade, não sei o que tem, velho. É ali que mora tudo, né, mano? É na sua mente que mora tudo, né, velho? Vem crença limitante, vem não sei o que, vem aquela coiseira toda. E se você melhorar a sua mente, melhorar seus pensamentos, melhorar o entendimento das coisas, pra você ver, você tomou a decisão de fechar um negócio que tava indo bem, né? Vamos dizer assim, entendeu? T. falou um negócio que é interessante, que é exatamente o que você falou. T. Havecker, do livro Segredamente Milionário, ele fala o seguinte, pensamento geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. Boa. Então todos os sentimentos bons ou ruins que você tem, vêm através dos pensamentos. Pensamentos geram sentimentos. Pô, e se eu tô bem, eu vou fazer coisa boa, e se eu tô mal, vou fazer coisa ruim. E o resultado vai ser o quê? Fruto daquilo ali. As pessoas cuidam do corpo, né? Cuidam do cabelo, do visual, da harmonização, de não sei o que, mas a mente ninguém quer investir. Ninguém não, né? Poucas pessoas querem investir, poucas pessoas querem tratar, cara. Isso é forte. E naquele treinamento, então, eu decidi que eu não estava feliz e eu precisava renovar um ciclo, né? Eu ia casar, no próximo ano eu ia casar e eu falei, bicho, eu não tô feliz e eu preciso mudar minha vida. E olha que legal. No terceiro dia, então, já estava decidido. Eu só não sabia como é que eu ia chegar em casa e contar para minha esposa que eu não queria mais. Minha noiva, naquele momento, que eu não queria mais meu negócio. E aí, como é que você conta? Como é que você chega na casa hoje e fala assim, amor, eu não quero fazer mais nada disso?
A mulher deve chegar e falar assim, esse cara é louco, velho. Tá doidão, né? Daqui a pouco ele não me quer mais também. Aí foi um negócio massa, porque eu fiquei naquele dilema ali, mas foi pro terceiro dia do curso. E olha que legal. O cara falou o seguinte, tinha 3.000 pessoas na sala. Ele falou assim, ó, agora a gente vai fazer uma dinâmica, anda nessa sala. Né? Não, era o cara de fora. Ah, sim. Ele falou o seguinte, anda nessa sala aí, nós vamos fazer uma dinâmica e procura alguém pra você trocar uma ideia e apresenta o seu plano de vida para os próximos 5 anos. Eu falei, irmão, como é que eu vou apresentar um plano de vida? Eu acabei de mudar minha vida inteira, mas eu comecei a desenhar algumas coisas. E eu me desenhei lá casado, com 2 cachorros, um filho. Casado com 2 cachorros? Casado com minha esposa, né? 2 cachorros, um filho, uma casa. E aí ele falou assim, agora desenha o que você quer. Eu desenhei um globinho com dinheiro vindo tudo quanto é lugar do mundo e tal. Eu falei, pô, é isso que eu queria pra minha vida. E eu falei, vou apresentar isso aqui pra alguém. Aí eu desenhei um helicóptero, eu lembro, um negócio assim. E só que eu fui desenhando tudo que um dia eu sonhei em ter, né? E aí eu parei, encontrei um cara, falei, ó, sei lá, depois de 1 minuto andando na sala, olhei pro lado, tinha um cara, falei, ó, vamos fazer nós dois? Falei, vamos. E aí eu fui falando com o cara, né? Falei, tipo, beleza, tem um negócio assim, assim, assado, só que, pô, é um negócio diferente, que me dá hoje uns rendimentos que não estão, que são interessantes, mas eu não tô tão bem em relação a isso e tal. O cara começou a falar sobre o dele. Eu falei, eu também não tô tão satisfeito, eu tenho um negócio aqui que me dá um rendimento legal, mas eu acho que eu podia ganhar mais. Eu faço 150 mil reais por mês hoje, mas eu não tô tão feliz, eu acho que podia fazer 3 vezes mais do que isso. Sabe na hora que te dá sabe quando dá tela azul no Windows, assim, ó, puf, plum. Quando o cara me falou 150 mil reais, eu falei assim, não é possível que alguém ganhe 150 mil reais na vida. Eu falei, eu ganho 40 mil reais, vamos colocar uma conta assim. Eu acho que eu tenho tudo, velho. Eu posso comprar o que eu quiser, eu posso ir onde eu quiser, e o cara ganha 150 mil reais, o que esse cara faz da vida? Só que ficou aquela... Sabe na hora que você fica com vergonha de perguntar o que o cara faz? Eu falei, eu não vou perguntar. Eu falei, o que esse cara faz? Você fica imaginando, ele é vendedor, velho. Certeza que ele é vendedor, um jeitão de vendedor. Não, e ele era mais velho, então jogador ele não era. Né? Aí beleza. A gente fez a dinâmica ali, ficou cada um no seu canto, um do lado do outro, o cara falou, agora volta, pega a sua dupla e fala mais alguma coisa e não sei o que, não sei o que. Eu falei, bicho, o que você faz? Ele falou, eu sou médico. Ele falou, que massa. Eu tenho um monte de amigo médico que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a gente ficou trocando ideia. Ele falou, o que você está fazendo hoje? Eu falei, eu tenho um negócio, estou desenvolvendo, estou estudando e tal, e eu estava fazendo mestrado em marketing nessa época. Lembrei, o assunto foi o mestrado do marketing. Ele falou, que massa, marketing é uma área que me atrai muito. Eu queria montar um curso para marketing médico. O que você acha? Eu falei, interessante, mas você faz o que da vida? Foi na hora que eu consegui perguntar. Ele falou, eu sou médico. Eu falei, caraca, o cara é médico, ganha 150 mil reais. Podia ter estudado isso, né, velho? Fui pensar em estudar administração. Aí ele falou, eu falei, eu faço mestrado em marketing e tal. Ele, caraca, vamos fazer um negócio nós dois, então? Você tem muito amigo médico, eu tenho a demanda, vamos montar uma escola para marketing médico nós dois? Eu falei, irmão, o cara parece ser gente boa. O cara ganha 3 vezes mais do que eu. Onde que me chamar para ir, eu vou, né, velho? Não tem essa. O cara tá bem pra cacete. Eu falei, vamos montar uma escola para marketing médico. Ele falou, então beleza. Faz o seguinte, anota seu número aqui. Me deu um papel, anotei o número. Me deu uma agenda, velho, anotei o número. Ele falou assim, na terça-feira, às 14h13, a minha secretária vai te ligar e a gente conversa. Eu falei, beleza. Para resumir, acabou o curso, fui embora, cheguei em casa, falei para minha noiva, né, ela não entendeu muita coisa. Falei, sei lá o que eu tô fazendo, mas eu tô fazendo alguma coisa que vai ser massa. E aí, eu comecei a encerrar meus contratos, né? Eu tinha que encerrar meus contratos. Comecei a encerrar os contratos, ligar para as empresas, falar, a gente está encerrando um ciclo, a gente não vai fazer mais isso daqui para frente, tal. Passando as coisas, um dia eu fui almoçar na casa da minha mãe, o telefone tocou, eu atendi, achando que era um cliente, né? Tudo bem? Aqui é a secretária do doutor fulano de tal, quer falar com você. Eu olhei assim, 14h13. Deve ser por isso que esse cara é rico, velho. Ele marca os trem na hora errada e liga, uns horários meio quebrados, né? Ele me ligou e falou, e aí, Pedro, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E o nosso negócio vai pra frente? Eu falei, vai, claro. Tô até estudando aqui umas coisas sobre isso e tal. Ele, o que você vai fazer esse final de semana? Eu falei, não sei por quê. Ele, eu tenho outro curso com outro sócio que a gente ensina uns negócios de varizes para outros médicos.
e vai acontecer em Goiânia esse final de semana. Eu queria te convidar para ir. Lá eu dou um trechinho da minha aula de marketing médico para esses médicos que vão estar no curso. Você não quer ir não para ver? Eu falei, claro, que dia que vai ser? Ele falou, vai ser sexta, sábado e domingo. Quinta, sexta, sábado e domingo. Eu falei, beleza, vou organizar minha agenda aqui e vou. Olha que coisa de Deus, seu Elias. Beleza, encerrei aquela ligação, continuei, cheguei em casa, liguei pra minha esposa e falei, ó, amor, final de semana eu vou ter que ir pra Goiânia, o cara que eu conheci lá, a gente quer fazer um negócio, a gente vai conversar e tal. Boa. Cheguei lá, um ambiente 100% diferente, né? Pensa que, eu nunca tinha me envolvido num ambiente médico. Cheguei lá, uma loucura, um monte de gente com as varizes parecendo, o cara, um negócio esquisito e tal. Só que no meio disso era um curso dentro de um hotel. E como eu tinha aquela cabeça de reduzir muito o custo, falei, ó, que massa, pô. Lugar legal, curso legal, quantas pessoas. Comecei a fazer conta, né? E eu cheguei pra quem que é a sua responsável aqui que faz o evento? Ele falou, ó, aquela ali, ela é a enfermeira do meu sócio. Falei, legal. Eu cheguei pra ela e falei assim, como é que funciona aqui? Como é que você contrata as coisas? Como é que você otimiza os custos? Ela falou, eu contrato o que eles estão precisando, venho aqui, fecho e a gente faz o curso. Aí eu vi que tinha uma desorganização. Eu falei, você tem a planilha de custo do evento? Ela falou, tem, tá aqui. Me deu uma planilha tava no Excel, pedi para ela me mandar. E aí eu vi que o que eu tinha pagado de hotel era mais barato que os caras tinham pagado. Nossa. Aí eu falei, mas eu tinha ligado e pedi desconto, os caras não pediram. Eu falei, como é que um cara que faz evento aqui fica mais caro que eu? Aí eu vi algumas coisas e comecei falei, quando que vai ser o próximo evento? Ela falou, tal dia. Eu liguei pro hotel e falei, o gerente tá aqui? Tá, pode me atender? Eu tô com os caras ali do evento e tal, queria fazer um evento aqui tal dia, você consegue me fazer um preço melhor? Porque, a gente tá aqui fazendo parceria. Ele falou, está meio no limite. Eu falei, não tá limite não, eu liguei aqui, consegui condição melhor e tal. Beleza. Comecei a negociar com todos os fornecedores do cara. E mostrando, já escrevendo um paralelo o que seria. Porque eu tava à toa no curso, né? E ele falando lá das outras coisas da área da saúde. Aí eu sei que no final do dia eu cheguei para ele e falei assim, doutor, eu tava aqui à toa, e aí eu não ia ficar à toa, né? Decidi fazer um trabalho para vocês aqui, eu consegui reduzir 36% de custo para vocês pro próximo evento. Eu falei, como assim? Eu falei, tava à toa, fiquei ligando para seus fornecedores, fui reduzir. Que doideira. 36%. 36%. E aí eu vi um negócio interessante, senhores. Como eu era vendedor, eu vi que muito médico, tinha 14 alunos naquela sala, não esqueço até hoje. Eu vi que muito aluno chegava para ela e falava assim, eu quero comprar o próximo curso. Ela falava, no meio da semana eu te ligo. Aí veio o segundo, eu quero comprar o próximo curso. Ela, no meio de semana eu te ligo. Eu quero comprar outra coisa, depois eu te ligo. Eu falei, esse cara, a mulher não vai lembrar. E perde o time perde também. Perde o time, eu falei. Aí eu cheguei para eles no último dia e falei assim, vamos fazer um negócio que eu tive a ideia aqui agora? Quantos cursos você tem? Escreve todos aqui. Vamos fazer um pitch de vendas aqui? Ele falou assim, não sei o que é isso, não. Eu falei, não, a gente vai vender todos os cursos, a gente vai pegar e vender para todo mundo que está aqui, a gente vai dar um descontinho para comprar todos juntos e tal. Ele falou assim, mas não vai dar certo. Eu falei, não tem problema, se não der certo a gente tentou, porque teve gente que quis comprar aqui, a menina não vendeu. Ele falou, é normal, ela vai ligar. Eu falei, então beleza, vamos testar aqui. Ele falou, vamos. 14 alunos, a gente fez um pitch, curso médico é algo mais caro, eram várias formações, a gente vendeu pouco mais de 350 mil reais. Nesse mesmo dia? Nesse mesmo dia. Era no último dia de curso. Eu estou reduzindo a história para vocês entenderem. E por que isso é importante na minha vida. Eles me chamaram para jantar nesse dia e falaram o seguinte, Pedro, seguinte, a gente viu tudo que você fez esses últimos dias aqui, a gente não quer só montar esse curso de marketing com você, não. A gente quer que você fique aqui na escola. O que você fez para a gente foi importantíssimo e a gente quer que você fique aqui com a gente, fazendo isso aí. A gente vai pegar esse negócio aqui e faz nós três juntos. Caraca. E quando eu fui ver o que dava por mês, por sócio, era exatamente o que eu ganhava naquele negócio que eu tinha largado. Falei, mano, Deus é bom demais. É de Deus, né? É. E ali era uma escola que a gente então atendia médicos vasculares para ensinar a técnica que esses dois caras que viraram meu sócio tinham inventado. E o negócio foi crescendo. Então aquela turma de 14 na próxima já foi 20, já foi 30, já foi 40, e o negócio chegou no limite que era 45, e a gente começou a fazer mais turma. E vocês já tinham virado sócio ali? Já. E a gente fazendo turma o tempo inteiro, começamos a ganhar grana, mais grana, mais grana. E teve certo momento que aconteceu algo interessante, olha que legal. A gente, então, ensinava técnicas vasculares para outros médicos em pacientes carentes, tá?
E eu acho que o ano era 2009, ou mais pra frente, que foi um governo Dilma. Eu sei que estava abrindo muita nova faculdade de medicina. E os médicos estavam ganhando cada vez menos. Por que a gente sabia? Porque tinha uma aula de marketing e a gente perguntava quem é que ganha mais de tanto? Quem é que ganha tanto? E eu vi que, passando o ano a galera estava ganhando menos. Isso aí alguns anos depois, 2, 3 anos depois. E eu falei, que doideira, os médicos estão ganhando cada vez menos. Por que será? Aí eu fui estudar mercado. Em contrapartida, a gente atendia pacientes carentes, né? Eu falei, isso aqui não acaba. Todo mês tem gente, parece que sai gente do nada aqui querendo tratar varizes. Qual que é o tamanho desse mercado? E eu fui estudar qual que era o tamanho do mercado. E eu vi que cerca de 87% da população adulta brasileira tem varizes. Olha que loucura esse dado. 77%. 87% da população adulta brasileira tem varizes. E a gente acha que varizes é só aquelas veias que parece feia e tal, não. Tem outros sintomas de varizes, né? Que a gente pode detectar se a pessoa tem varizes ou não. Eu falei, o médico está ganhando cada vez menos e a população tem essa demanda que não acaba nunca. É igual cortar cabelo, praticamente. Eu falei, bicho, tá aí um negócio. Vamos montar uma clínica com os nossos alunos, porque a gente sabe atrair paciente? Os caras falaram, vamos. E eu fiquei 1 ano desenhando esse projeto. Chamei Dom Cabral, chamei Sebrae, e no final das contas ali, eles deram pra gente que a gente tinha que ser franquia. E eu não acreditei que a gente tinha que ser franquia, seu Elias. Simplesmente porque eu falei o seguinte, muitas das coisas que uma franquia vai fazer é desenhar processo e transferir conhecimento. Se a gente não tem uma, como é que eu vou fazer isso? Vamos construir as nossas. Então a gente construiu nossa primeira unidade. E aí foi um trabalho de ligar para os nossos melhores alunos e falar, vem ser nossos sócios. Por isso que eu tive muito sócio. Eu ligava pro cara, seu Elias, você teve bom resultado, eu vi ali que você tem mão, você tem um cara disponível, comportamento legal, você quer ser nosso sócio? E aí a gente tinha uma lista de 15 pessoas para ligar. Aqui já tinha uma experiência com sociedade, né? Então você escolheu melhor, né? Eu tinha e não tinha, né? Pra você ter ideia aqui, eu já tinha tido aquele sócio lá que não deu certo e aqui a gente estava sendo sócio desses 2 médicos. Então não tinha tanta experiência, eu tinha 3 sócios até então. E olha que legal. Eu tinha 15 nomes, a gente escolheu 15 nomes para chegar em 1. Só que 3 pessoas toparam. E a gente falou, e aí, o que faz? Vamos abrir 3 clínicas então. A gente decidiu abrir uma clínica em São Paulo, capital, que a gente achava que ia estourar, ia bombar. A gente abriu uma clínica em São José do lado de Florianópolis e uma clínica em Medianeira, no Paraná. Qual que é a lógica? São Paulo vai bombar, a gente vai ganhar muita grana. São José do lado de Floripa vai dar bem, porque, região metropolitana vai ter gente pra cacete. E Medianeira, no Paraná, a gente escolheu porque um dos sócios era de Cascavel, então era pertinho, 70 quilômetros. A gente falou, ali vai ser a nossa unidade escola. E aí vai desenrolar, mas não vai fechar a conta. E beleza. E a gente foi nessa ordem. A gente abriu a primeira clínica em São Paulo. O que aconteceu? Deu 15 dias, o conselho revoltou, os outros médicos se revoltaram. E a gente teve que fechar a clínica. Caraca. E a gente estava abrindo as 3 ao mesmo tempo. Abriu Florianópolis, o negócio... Próprias, né? Próprias. O negócio estava indo bem, o médico não tinha tanta agenda para nos dar, então a gente não conseguia, a gente tinha que ajustar bem. E aí, enquanto isso, a gente estava abrindo a 3ª. Então estava tudo meio ainda não fechando a conta. E vocês não tinham nenhuma, então tava a distância, o negócio à distância. Nossa. E o time escasso. Sem processo ainda. Era sem eu e mais padrão, um. Nada. Não tinha nada. A gente estava formatando o que seria uma ideia de um negócio. Loucura. E eu, assim... Então, quando Medianeira ficou pronto, porque atrasou os móveis, atrasou tudo, foi quase 45, 60 dias depois da primeira em São Paulo. Então, a gente já tinha até fechado São Paulo, a gente abriu São Paulo, fechou e a Medianeira não estava pronta. São José estava andando, pagando as contas, mas não era um negócio encantador. Só empatava. A gente foi abrir Medianeira e eu já estava, assim, desanimado com o negócio, pra você ter ideia. E eu lembro Por que vocês escolheram Medianeira? Porque ali tinha um não que seja ruim a cidade, eu não conheço. Primeiro ponto era o seguinte, tinha um hospital na cidade que era onde a gente tratava os pacientes carentes do curso. Entendi. Só que a cidade tem 40 mil habitantes, 35 mil habitantes. Então é muito pequenininha. Só que a gente escolheu para ser a nossa unidade escola. Entendi. Entendeu? Só que um médico topou trabalhar ali. Só que olha que louco que foi, seu Elias. O dia que a gente foi abrir a clínica, esse dia ficou marcado na minha história. O dia que a gente foi abrir a clínica, eu lembro que a gente acabou a obra às 3 horas da manhã. E estava agendado para começar às 9 horas do outro dia. Primeiro cliente às 9 horas. E
E foi uma adrenalina louca. Eu fui pro hotel, não consegui quase dormir. Na hora que eu tava indo o hotel era bem pertinho, cidade pequena. Na hora que eu tava indo andando pra clínica, o médico me ligou. Na verdade, eu liguei pra ele e falei, doutor, você tá chegando? Ele, eu vou só tomar um banho e tô saindo de casa. Então o cara morava em Cascavel. Eu falei, bicho, ele vai atrasar mais de 1 hora. Eu falei, meu Deus, mas beleza. Só tinha um médico. Que era esse nosso sócio, que ele ia tocar o primeiro dia, né? E aí, só tinha um médico, era uma clínica muito enxuta. Era um médico, um enfermeiro e um recepcionista. Nossas clínicas sempre foi assim. E eu lembro que eu cheguei, seu Elias, assim, nosso tratamento era em torno de R$3.500. Eu cheguei, na hora que eu cheguei, eu vi, tinha 2 pacientes. E a gente marcava um monte de paciente junto, né? E aí, eu cheguei, o médico atrasado, a gente tinha um braço direito que era o sobrinho desse meu sócio. Ele trabalhava em banco e veio trabalhar com a gente. E aí eu vendo aquele negócio ali, chegou a primeira pessoa, meio carente, com roupa bem simples. A segunda exatamente igual. Sabe quando você fala assim, meu Deus, onde que eu coloquei meu dinheiro? Eu tinha pegado boa parte da grana que eu tinha de reserva para colocar naquele negócio. Eu falei, meu Deus, vai dar tudo errado. Teve falta de capital intelectual aí, né, cara? Não, você vai escolha, né, e tal. Você vai escutar agora, irmão. Quando tem que ser de Deus, é de Deus, irmão. Olha que doideira. Aí eu falei o seguinte, tinha chegado 10 pacientes. O último que me determinou essa ação que eu tomei foi o seguinte, chegou um cara com a camisa de deputado, com a calça rasgada, e na hora que eu olhei pra havaiana dele, tinha um clipe amarrado assim. Chamei pro cara, falei, ô Marcel, não tô me sentindo muito bem, eu vou pro hotel, irmão. Você toca aqui quando o médico chegar? Porque, mano, não tô muito bem. E não é que eu tava muito bem, eu tinha, sabe, aquilo ali era a confirmação que eu tinha feito uma escolha errada, eu tinha entrado num negócio errado. Falei, vou pro hotel, você toca aí, tá tudo bem desenhado, o médico vai trazer o enfermeiro dele de confiança, então pô, fica mais fácil. E a gente trabalhava na recepção nessa época, quando inaugurava uma clínica. E aí eu fui pro hotel, velho. Falei, pô Deus, deu tudo errado, velho. Por que eu entrei nesse negócio? A gente foi fazer essas clínicas, pô, um monte de gente, sonho de muita gente envolvida. Eu falo que quando a gente decide fazer um negócio, Elias, não é só dinheiro. É a nossa emoção, é a emoção dos nossos familiares, é a emoção das pessoas envolvidas. A gente tinha um time envolvido. Time pequenininho, tipo, de umas 5 pessoas, mas era um time, pô. São famílias. Né? Eu falei, pô, que doideira, né, velho? Tudo errado. O que eu vou fazer com essa galera agora? E eu fui pro hotel, falei, eu sei que tava fazendo alguma coisa e cochilei. Acordei com meu telefone tocando, era o Marcel. E eu vi que era 11h09, sei lá, e o Marcel me ligou. Aí, bicho, deu alguma coisa errada. Ele tá me ligando pra falar que deu errado. Os pacientes não vieram, a gente tinha 45 pacientes agendados e tal. Eu atendi e falei, fala Marcel, ele, mano, tô precisando de você. Falei, por quê? Ele falou, tô desesperado. Falei, imagina se você não colocou nenhum centavo, eu coloquei, tô desesperado. Quem tá desesperado? Ele falou, sério, eu tô desesperado. Falei, por quê, velho? Ele falou, tem um cara muito estranho aqui na recepção, com um capacete na mão, me olhando esquisito. Eu falei, o que tem? Vai roubar o quê? Ele falou, a gente já vendeu R$118 mil. Que isso, é mais... Eu falei, como assim, irmão? Ele eu já vendi R$118 mil. Parizes? Eu tô com 70 mil em dinheiro aqui. Eu falei, o que você tá falando, irmão? Você tá doido? Como assim? Mesma pergunta que eu fiz pra ele. Ele doutor, fechou tudo que tinha pra fechar aqui hoje. Eu falei, irmão, faz o seguinte pra mim, só conta o dinheiro. Conta cada centavo. Se o cara roubar, deixa levar, velho. Só conta. E na hora que eu desliguei o telefone, eu só agradeci a Deus. Falei, Deus, deu certo, velho. Onde a gente não acreditava, na nossa cidade, tudo improvável, eu não dando credibilidade às pessoas que estavam ali, e deu certo. Eu fui almoçar com eles e a gente fez a conta e o negócio, pô, quase se pagou, quase que deu payback no primeiro dia. Mas o motoboy não entendia o capacete. É que era uma cidade muito simples e ele era acostumado a trabalhar em banco. O cara chegou, ficou esperando a paciente que devia ser a mãe dele ali com o capacete na mão na porta, e o cara ficou com medo. De assalto. Porque ele trabalhava em banco, então pra ele era uma atitude diferente. Beleza. E por que eu tô contando essas 3 coisas, né? Porque muitas vezes na minha jornada eu tive que escolher alguma coisa e a gente quer ir pelo caminho mais fácil, na maioria das vezes, né, Feliz? Então a gente foi pelo caminho mais fácil achando que São Paulo ia dar bom, colocou energia ali e a gente fechou. A segunda alternativa deu errado. E a gente veio ali para a pior cidade, onde a gente não acreditava, e deu certo, o negócio se pagou ali. E esse foi o negócio que mudou o rumo da minha história. Que doido, velho. Então, eu lembro que isso aí estava mais ou menos em novembro, dezembro, e que deu essa confirmação, na verdade novembro, que deu essa confirmação que a gente inaugurou a clínica, e
Em dezembro eu estava passando o Natal ali em Gramado, conversando em reunião com sócios, e os caras falaram o seguinte: e agora o que a gente vai fazer? A gente montou um negócio de 3 unidades, uma só deu certo. A outra está empatando, a gente nem estava com o médico mais, a gente tinha congelado a unidade, uma fechou, 33% de chance de dar certo. O que você vai fazer, Pedro? Você que é o cara da expansão aí. Eu falei, eu já sei a fórmula. Os caras falaram, como é que é? Eu falei, ano que vem eu vou crescer 12 unidades para 4 se manter em pé. Os caras falaram, você é doido? Eu falei, sou doido. Vou te mostrar que a fórmula disso é a escala. Nem sabia o que eu estava falando. E no ano seguinte, eu fiz exatamente o que eu prometi para os caras. Eu cresci 12 unidades e otimizei o processo. A gente cresceu 12 e fechou 3. No ano seguinte, a gente começou a crescer e o negócio foi tomando uma proporção absurda. A gente chegou, no final das contas ali, até a pandemia, a gente estava com 18, 19 unidades em, 11 estados. O negócio voando. A gente transformando milhares de vidas por mês aí num negócio e a gente tornou referência na saúde no nosso segmento. Meu Deus, a gente conseguiu um negócio que me deu projeção nacional para minha carreira e que a gente teve felicidade aí de fazer com excelência. Então, foi um negócio impactante. A CEP Varize, né? Que chama? CEP Varize. E olha que legal. É CEP? CEP. Ou ACEP? Não, CEP. Eu sempre falei, Pedro, dono da ACEP Varize. É porque CEP, CEP igual endereço. Entendi. E olha que legal. Dentro disso aí, eu tive a possibilidade de ir para a Endeavor. Para quem não conhece a Endeavor, ali é um lugar, é um mastermind de grandes empresas do Brasil, né? E dentro da Endeavor, um mentor uma vez chegou para mim e falou o seguinte: cara, você está montando um negócio legal, foi um negócio até uma passagem que foi interessante na minha vida, porque eu me achava o cara, né, cara? Tinha saído de um negócio simples e construindo um negócio nacional. A gente estava em 11 estados, a gente estava conquistando cidade, mudando vidas e tal. E aí o cara, um mentor, numa fase, falou para mim o seguinte: por que você não vai para a internet? Porque o que você está fazendo é legal, mas sua capacidade é maior que o negócio. E a internet é o futuro, né? Isso foi antes um pouco da pandemia. 2019. Eu falei, porra, bicho, a gente é uma máquina de aquisição de pacientes pela internet, mas eu não sei vender nada na internet, né? Eu sei vender através da internet, mas eu não sei vender na internet. E aí foi que eu comecei a entrar na internet. Então eu saí de um negócio físico tradicional e fui para a internet, e na internet a gente desenhou nosso primeiro produto, vendeu bem, segundo produto vendeu bem, e de lá para cá a gente vem fazendo isso. O que eram os produtos? Nosso primeiro produto foi eu tinha visto um gargalo no mercado, que era na área de educação, da formação do profissional para a internet, né? Para trabalhar vendendo produtos na internet. E olha que legal, eu sempre, quando eu faço meus projetos, eu faço um paralelo. E eu comecei a entrar na internet, eu vi muita gente nova ganhando grana. É o que você vê. Pô, o cara tem 16 anos fazendo 15, 20 mil reais, o cara tem... Pô, independente da idade, o cara tá fazendo essa grana. E foi uma fase que eu tinha vendido um carro que eu tinha, tava esperando um novo chegar, e eu tava andando muito de Uber, velho. Eu falei, pô, quanto que o senhor ganha? Eu sempre tive essa curiosidade. Quanto você ganha? O cara falando com o cara do Uber. O cara do Uber. 3 mil, 5 mil, 2 mil. Eu falei, caraca, velho. O cara tá colocando aqui gente que ele não conhece dentro do carro dele. Um cara que ele não tá afim de colocar dentro do carro dele, mas ele coloca pelo dinheiro. O brasileiro tem que casa e carro é patrimônio. Então o cara coloca dentro do patrimônio dele quem ele não conhece, então coloca bêbado, coloca gente vomitando, coloca... Pra que isso, velho? O cara pode ir pra internet. E eu decidi desenhar um projeto para ajudar essa galera. Só que olha que loucura, eu comecei a analisar dado. Naquele período ali, era 2019, eu não sei, na foto, né? Uber era o maior empregador do Brasil. Tinha 3 milhões de pessoas trabalhando dentro do Uber, entregando pro Uber. Ganhando uma renda média de 3 mil reais. Eu falei, que loucura, velho. O que a gente pode fazer na internet para esses caras? E eu comecei a desenhar um produto onde a galera ia ganhar 3 mil reais de dentro de casa. Então a gente começou a formatar produtos que tinham esse sentido. E aí eu vi outro ponto que era interessante. Digitalização em relação às pessoas de acesso à internet. A gente acha que 100% das pessoas hoje têm acesso à internet, mas é uma realidade 100% diferente, cara. A gente acha que a nossa renda é uma renda comum. Se for pensar que acima de 10 mil reais é considerado como classe A no Brasil, senhor Elias. Aí você fala, nossa, porra, velho. O que a gente tá vivendo? Uma bolha. Então eu saí da bolha e fui desenhar um produto para essa galera. Então o produto era ganha grana através da internet, ganha em média 3 mil reais através da internet na sua hora extra.
Então foi um produto muito disruptivo para a época, para a internet. A gente fez o primeiro lançamento, investimos, sei lá, pouco mais de R$150 mil e vendemos 5 mil alunos a R$1.000. 5 milhões de retorno para de 150 mil de investimento para 5 milhões de retorno. Eu falei, caraca, a internet... E era você mesmo falando? Era o Kaiser. Ah, só. E aí foi uma época que a gente fez sociedade, e aí as clínicas estavam indo e a gente veio para a internet forte. Entendi. E começou a vender bem, essa galera despontando. E aí a internet virou um mundo, né, para mim. Aí a gente começou a vender encapsulado, que era remédio, que era alimento para crescimento de cabelo, alimento para outras coisas, dermocosmético, vendendo tudo. Depois outros infoprodutos, e aí foi o negócio, foi crescendo e só desenvolvendo. Loucura, bicho. Loucura. E aí hoje a gente... A internet é outra pegada, né, velho? Assim, mas o Flávio falou uma parada esses dias, cara, que ficou muito na minha cabeça, né? Tipo assim, lá em Floripa, que a gente tava lá naquele evento lá, ele falou assim, cara, acho que você assistiu a palestra dele também, falando assim... o normal agora é só online, né? Bem-vindo ao novo normal, bem-vindo ao novo normal. Aí ele falou, cara, o novo normal é o normal de antigamente. A galera não foi só pro digital. Quem fechou negócio físico e foi só pro digital tá se lascando feio, entendeu? É muito bom, é óbvio, mas não pode ser o principal business, né, cara? Não pode ser o core business principal. Claro que tem pessoas que têm só o digital mas se dedica toda a atenção àquilo ali, né? Mas assim, ele falou o seguinte, cara, tenha sempre esses dois canais, cara. O presencial, o online, né? Vários canais de vendas e tal, não ficar só com uma coisa, né? Isso chamou muita atenção, eu achei muito doido. E, cara, é engraçado que, assim, eu te acompanho há maior tempão, não sabia nem da metade, cara, das coisas que você já tinha feito no passado e tal. Eu resumi, né, a história. Se a gente for ficar contando aqui, a gente vai contar o dia inteiro, né? E mesmo assim, acho que não vai caber aqui. Mas parabéns, cara, parabéns pela história aí, parabéns quem que você é hoje. Né, virou papai recentemente, né? Tem 2 anos aí, Sofia. 2 aninhos. É bom mudou demais, tudo, né? Conciliar tudo isso é difícil, né, Pedro? É difícil, cara. É difícil. Pô, viaja pra caramba, você tá rodando pra caramba, tá dando palestra, fazendo isso, fazendo aquilo, papapá. Como é que Janaína, né? Como é que a Janaína vê tudo isso, acha legal? Então, lá no conference, lá, ela tava lá, eu tava do lado dela lá no camarim, lá, ela falou, eu sou fã pra caramba, ele é bonito demais, né? Você quer que tem? Meu Deus do céu. Eu tive a sorte, né, cara? Eu falo que quando a gente tem a sorte de ter alguém que tá do nosso lado de verdade, irmão, muda tudo. Então, a minha esposa é minha parceira, né, cara? Então, a gente, além de uma família, a gente desenhou que aquilo ali é também um negócio, né, cara? Eu tenho que cuidar da área de trazer grana e ela cuida da assistência da família ali. Então, a gente estabelece isso muito bem. Então, eu falo que é o pilar forte do casamento, né? Ela e da casa. Vocês falam de trabalho dentro de casa? Cara, eu falo pouco, mas falo. Falo pouco, mas falo. Mas ela... Eu falo muito, cara. Toda hora eles têm que chegar pra mim e falar assim, amor, vamos falar disso outra hora e tal, vamos falar disso outra hora. Mas a gente não tem problema com relação a isso, sabe? Falar de trabalho, agora não é hora de falar de trabalho, agora é hora de falar de não sei o quê. A gente não tem muito isso, não. Não tem muito isso. Eu vejo que tem gente que fala, não, da porta pra casa não entra sobre trabalho. Lá em casa... Não, a gente não tem essa parada também, não. Mas assim, a gente é muito tranquilo. Eu falo né, eu tenho muita sorte de ter conseguido uma esposa como ela, alguém que me apoia, me ajuda em tudo, e tava comigo desde os momentos muito ruins da vida, né? Quando não tinha nada até agora, né? Então, tudo construído junto, e sem ela não seria nada. Então é mais ou menos isso, né? Um resumo da história. Comecei de baixo mesmo, através de uma oportunidade, e entendi que a possibilidade que eu tinha de transformar minha vida vinha do empreendedorismo. Só que existem duas molas, né? Eu falo que 2 molas de transformação social que a gente tem na sociedade e quase disponível para todo mundo, né? Conhecimento e empreendedorismo. Sem elas eu não tinha transformado minha vida. Basicamente a mesma história é sua, né? Então você fala, pô, é fácil empreender? Não, mas é factível. Mas o conhecimento está disponível. Se você quiser, assim, na nossa época era muito menos, né? Hoje você escuta um podcast, você fala, pô, posso aprender com esse cara. Escreve um livro ouvindo um podcast hoje, né, cara? Inclusive, galera, para quem tá assistindo aqui, cara, uma dica até legal, sempre que você começar a assistir um podcast, cara, seja esse aqui ou qualquer outro, deixa seu bloco de notas aberto, cara. Sabe, deixa aberto, anota os insights ali, ou um papel, caneta e tal, porque só ouvir, cara, por ouvir, você vai ouvir dezenas de pessoas falando na sua cabeça aqui e tal, mas às vezes você acaba
não guardando, né, cara? Eu até falei de manhã que o Pedro é um cara que eu paro para escutar, mas eu queria corrigir. Né? Ouvir e escutar tem duas coisas, cara. Então, assim, tem muita gente que a gente escuta, mas tem pessoas que a gente para e ouve. Ouvir é internalizar o que o cara falou, né, velho? Isso é muito importante. Você acredita que esse seu crescimento e tal, né, foi fundamental você ter mentores na sua carreira? Eu vejo que até hoje você estuda, né, velho? Você estava em São Paulo agora, fazendo curso lá, 3 dias de imersão e papapá. O que você acha, cara? Qual que é a importância de um mentor, assim, na carreira do profissional, de qualquer área, né? Vamos dizer assim. Senhor Elias, eu falo o seguinte. E depois você explica. Primeiro você explica para nós o que é mentoria. Legal. Né? Porque tem muita gente que acha que mentoria é um curso, tem gente que acha que um mentor é um coach, tem gente que acha. E mentoria não é isso, né, velho? Mentoria não é um curso. Não. Né? Eu falo o seguinte: muitos dos meus mentores, os caras que me ensinaram muito, eles não sabem nem que eu existo. Olha que legal. Então, ainda mais os primeiros, né, cara? De onde veio a origem, né? O livro, né? Os livros foram os lugares que eu mais aprendi e que eu mais apliquei. E existe uma distinção que eu falo com muita gente que quer aprender, que a galera lê a história. Pô, eu vou pegar o livro do Senhor Elias, eu vou achar que aquilo ali é uma história, em quadrinhos, e não vou aplicar nada, vou deixar de lado. Não. Aquilo ali tem conhecimento, tem vivência. Se aplicar os mesmos princípios que o Senhor Elias utilizou para mudar a vida dele, possivelmente você vai conseguir mudar a sua. Então foi uma sacada dessa que eu comecei a ler livro e ler com intensidade, falando o seguinte: esquece a historinha por trás disso tudo, porque o cara tem que desenhar uma história para ensinar quais são os princípios que o cara usou para alavancar a vida dele. E através disso eu comecei a estudar todos os dias. E assim, eu posso dizer que nos últimos, quem está mais próximo de mim sabe disso, nos últimos 10 anos, todos os dias eu estudo. Que legal, velho. Todos os dias. Então, pô, eu vim pra cá escutando um podcast, eu tava treinando escutando um podcast, eu vou estudar mais hoje. Então, todos os dias eu estudo. Só que teve uma hora que me deu acúmulo de conhecimento. Eu estudava sobre tudo, Senhor Elias. Então, eu falo o seguinte: conhecimento direcionado muda sua vida. Você fica um obeso, né, de conhecimento, né, velho? O cara sabe de tudo, mas não faz nada. Esse é o problema. Então, beleza, conhecimento direcionado foi o que mudou minha vida. Hoje eu estudo muito sobre negócio, sobre transformação de negócio, ambientes digitais, ambientes físicos, de ferramentas de negócio. Então é sobre isso que eu estudo. Ambientes corporativos, né? E o poder dos mentores, né? De novo, muitos dos meus mentores nem são vivos e nem sabiam que eu existo. E muito do que eu tenho possibilidade de conviver hoje, eu tiro um tempo para ouvir os caras. Então, para mim, um mentor é alguém que já passou por uma jornada e vai te ensinar o caminho que ele percorreu. E como escolher um mentor? Alguém que percorreu. Eu falo só isso. Como é que eu vou parar aqui e escutar um cara que não tem alguma coisa? Eu falo que existem diferenças, né? O estudo, o conhecimento, ele está disponível para todo mundo. Mas a experiência é para poucos. Se eu for pegar aqui e falar, como eu posso escrever aqui, como montar uma barbearia. Isso aqui é conhecimento. Ó. Você vai fazer isso. Agora, como é que o Senhor Elias fala sobre montar uma barbearia? Através da experiência dele. Então eu procuro um mentor que tem experiência. Porque é o cara que já passou pelo caminho. Então, simplesmente hoje eu olho mais os frutos do cara, o resultado do cara, do que simplesmente o que o cara está falando. Então, para mim é simples escolher um mentor e é difícil a gente ter alguém que tem muito sucesso e não tem mentores, né? Todo mundo tem mentor, cara. Todo mentor. E mentor, cara, e mentoria e tal, não é barato, né, bicho? Não. Tipo assim, por exemplo, eu tô na mentoria lá do Bruno e do Flávio, cara, foram 227 mil reais, mano, pra estar andando com os caras, né? E tipo assim, eu chego lá, cara, conteúdo mesmo é muito bom, mas eu já vi coisas que o Flávio fala lá, que ele fala na internet e tal, e tá tudo bem. Mas a questão é você poder fazer uma pergunta pro cara, é você poder passar a sua necessidade ali, ter esse tete a tete, né? As aulas online e tal, isso é muito massa, sabe? Isso é muito legal. E eu costumo falar que o mentor é tipo assim, é o cara que já foi na frente do matagal, né? Tirando os galhos, tirando tudo, falando, cara, vem cá, aqui ó, abaixa aqui. Agora você pode levantar, agora abaixa e tal, né? Esses conselhos são fundamentais. Na última que eu tava esse final de semana agora, cara, o Flávio me deu um direcionamento que eu falei, cara, valeu todo o investimento que eu fiz para estar aqui, né? Foi muito bom isso daqui. E o ambiente também, né, cara? Você tá conectado ali com empresários que são de outras áreas, são pessoas que não são do seu nicho, né? São pessoas que podem te inspirar com coisas novas e tal, e não são ali do mesmo segmento. Um erro que a galera comete muito, né? Por exemplo, eu sou dentista. Quem quer ser uma principal referência? Aí pega o dentista mais famoso que tem, ela é a principal referência. Né? Então, tudo que esse cara fazer está baseado naquela principal referência. Né? Por exemplo, pega um advogado, aí pega o maior advogado, ela é a principal referência.
o que eu sempre fiz, cara, foi me inspirar em áreas diferentes. Por isso que tudo que eu faço, a minha galera fala assim, cara, o Elias é muito inovador. Irmão, nem tudo que eu faço eu criei, cara. Eu vi, porém, no Instagram de outra pessoa, eu vi dentro de uma mentoria, eu vi, pô, eu pego inspirações de dentista e aplico no negócio que eu tenho, eu pego inspirações de advogado, eu pego inspirações de podcast, de tudo e aplico dentro da... Aí passa como uma inovação, como um cara inovador, né? Mas as melhores coisas, cara, já foram criadas. Né? Já foi tudo criado, então você tem que fazer uma modelagem, né, em alguém que você quer e tal, para você ser uma referência também, vamos dizer assim. E nesse momento a galera deve estar se perguntando, né? Mas eu não tenho 227 mil reais para investir, não tem problema. Um mentor é alguém que já percorreu algum lugar que você quer percorrer. E eu falo que às vezes a cadeira também é muito grande para sua bunda. Boa. Isso é massa, cara. Depende da bunda, né? Mas pensa o seguinte, pensa no seu Elias lá de trás, o cara que estava cobrando R$5 pelo corte. Se coloca ele para sentar na mentoria. Não adianta. Se alguém investe em você, fala aqui, ó, seu Elias, eu acredito no seu potencial, toma aqui 227 mil, senta na cadeira e escuta o Flávio. Você não tem maturidade. Aí você dá um peixe de espinho pra sua menininha. Não tem maturidade, não tem know-how, não tem bagagem, não tem nada para sentar ali. Ou seja, quem que eu posso escutar? Alguém que já passou pelo caminho que você está passando agora. Você precisa de eleger uma referência que esteja próximo de você. É isso. Então, esse gap também muito grande, né? Se eu for pensar esse alvo muito distante também pode trazer mais improdutividade do que performance. Eu falo que o ambiente ele tem que ser propício ao seu tamanho também, né? Não tão muito distante e não tão abaixo, porque senão ele te puxa para baixo ou ele te desloca também muito. E enquanto o cara não tem um negócio que está dando lucro, que está sendo rentável, que está legal, eu acho que ele deve ir para mentorias que são nichadas, cara. Né? Por exemplo, se você senta numa mentoria que é para todo mundo, vamos dizer assim, você se perde. Você se perde, é pouquíssima coisa que você pode aplicar mesmo, principalmente quando o negócio é pequeno. Quando você tem um ecossistema, né, a gente já tem 4 empresas, né, você consegue puxar coisas daqui para lá, o cara está começando agora. Se ele for para uma mentoria desse jeito, ele fica muito perdido e vai achar que gastou dinheiro, que investiu errado, diferente de uma mentoria nichada, né? Por exemplo, nós temos o Code X, que é uma mentoria para barbeiros, né? Mas negócio é negócio. Do mesmo jeito que tem barbeiro lá, tem gente que é dentista, tem gente que é especialista em não sei o quê, tem advogado e tal. Mas... Estão procurando referência para modelar no cenário deles. Exatamente. É isso. Exatamente. Legal demais. Muito bom. Pedrão, cara, para não tomar muito seu tempo também, para não cansar a galera também, que eu não sei você, cara, mas quando vai dando 1h30 de conteúdo, eu já vou ficando... Já começa a não prestar atenção assim no que a galera tá assistindo. Então, obrigado, cara. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite aí. Prazer. Vamos marcar uma segunda rodada aí pra gente falar mais ainda, se Deus quiser. Obrigado pelo tempo. Obrigado pela... E o seguinte, galera. Pedrão não tem cabelo não, mas corta cabelo toda semana, faz a barba, né? E como você é de BH aqui, você é um parceiro nosso, né? Nós estamos aqui com um presente para você, que é o seu Elias Infinity. Que é isso, hein, cara? Tá igual Santander, Bradesco, Itaú, Banco Inter, né? Isso daqui é um cartão que te dá acesso free, é um free pass que você tem dentro da barbearia Seu Elias, para você cortar cabelo enquanto você tiver cabelo, né? Então, espero que você use lá, faça bom proveito, fazer o cabelo, fazer a barba. Que honra. E tem a unidade pertinho de você lá no Belvedere. Do lado, velho. Só chegar na recepção na hora de pagar, só entregar isso aí. É a famosa pegadinha, vai achar que vai receber e toma o cartão. Pô, mas o nome tá errado. Que isso? Mentira. Pô, tá maluco, velho? Ele achou que eu não tinha feito pra ele, galera. Ele é traído. Eu tive que cobrar pra ele me entregar isso aqui, turma. Nada, que isso. Conta a história pra turma aí que eu tive que te cobrar. Não, tem história, já contamos história pra caramba aqui. Ele viu no Instagram do Clem, né? Eu quero trazer o Clem aqui também. Clem é e aí achou que eu não tinha feito pra ele. Pô, velho, vi o Clem aqui, fiquei com ciúme e tal. Eu falei, não, pô, se eu tá aqui, só falta te entregar, ele não tá acreditando em mim, não. Depois que cobrou, ele entrega. Meu irmão, obrigado pela conversa. Muito bom poder contar a história pra turma. E eu não gosto muito de contar história, você acredita? É mesmo, velho? Eu sou um cara que eu viria um cara muito de dados, né, velho? Então, sou um cara muito técnico. Aí a história... Vamos marcar uma segunda rodada? Depois? Bora pra a gente fala crescimento. Do business cabuloso mesmo. É bom pra contextualizar. A história fica até murcha, assim, sabe? Fala, não, velho, que isso, isso, história. Tá maluco, filho? Todo mundo tem uma história, velho. Você tem que respeitar a sua história. É isso aí. Respeita a sua história. Como diz o Bruninho, né? Respeita a sua história. Exatamente. Tava com ele esse final de semana também, Bruninho. Ele é bom. Louco.
É bom. Bom demais. Gente, muito obrigado pela audiência aí. Obrigado, Brunão. Já falo Brunão. Pedrão, obrigado aí por Tamo junto. dar essa moral pra gente aí. Tá louco. Valeu, galera. Se inscreve no canal aí, viu? Tamo junto. Clica lá no link da Babum pra você conhecer. E é nóis. Valeu.